Olá pessoal, mais um episódio do Itapoá em Pauta, que sempre traz personalidades, pessoas da nossa comunidade aqui de Itapoá, pessoas que têm um vínculo com Itapoá, né? Que tem alguma história para contar, para agregar, e são pessoas que são conhecidas na nossa cidade, mas que às vezes a gente não sabe a história por trás, como veio parar em Itapoá, o que passou lá atrás, as dificuldades, os desafios. E então esse é o objetivo desse podcast. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar conversando aqui com uma colega de trabalho, que é a Daiane. É uma pessoa inspiradora, que eu admiro muito, trabalha conosco lá na imobiliária já há um bom tempo. E tem uma história muito legal sobre Itapoá, e por isso que eu decidi convidá-la. Então, em primeiro lugar, seja bem-vinda, Daiane. Obrigada. E gostaria que você apresentasse, para quem não te conhece, quem é a Daiane. Olá, boa tarde. Sou Daiane Lima, corretora de imóveis na Imobiliária Esperandil. Sou casada com o Luiz, mais conhecido como Luizinho na cidade. Então, sou mãe da Daniela, trabalho no cartório de registro. E residimos aí em Itapoá há um bom tempo. Legal. E esse bom tempo, quanto que é? Fala pra gente aí há quanto tempo e como que vocês vieram parar em Itapoá, da onde que vieram, né? E eu sei que veio você, veio seus irmãos também, Sim, sua mãe. Conta um pouquinho para nós essa história de como que vocês vieram parar aqui na cidade de Itapoá. Quem que apresentou a cidade para vocês? Então, a cidade, na verdade, quem conheceu primeiro foi meu tio-avô, né? Irmão da minha avó, mãe da minha mãe. Eles vieram em 1960 para Itapoá. 1960. Foi a primeira vez que eles vieram para Itapoá. Aí meu tio... Desculpa, eles vieram de onde? De Curitiba. Aí o meu tio veio, fizeram uma casa nas mediações ali do Nils, ali, não sei exatamente o balneário certo. Ali ele fez uma casa, eles começaram a frequentar, vir, ficar e acabaram vindo morar para cá mesmo, né? Aí o meu tio, na verdade, ele foi o primeiro mecânico de Itapoá. O primeiro ônibus de Itapoá foi ele que trouxe para o município. E daí, como mecânico, né, ele era, como diz assim, consertava o carro da turma aqui, né? Tinha que entender um pouquinho de tudo quanto é tipo de carro. Todos, Então, ele ali, né, constituiu a família aqui e tudo, né? E o meu avô, depois, em 1990, mais ou menos, edificou a casa dele no balneário Praia das Palmeiras. Daí que a gente começou a vir, né? Teu avô que era pai da tua mãe. Pai da minha mãe. Daí ele fez a casa ali, e a gente começou a frequentar com mais, assim, constância, né? Apesar que naquela época era tudo muito difícil, né? Não tinha carro e tal. Mas foi dessa forma que começou, né? Aí, em 1994, a minha mãe decidiu vir morar para cá, porque meu avô já estava aqui. Em 92, ele se mudou para cá. Minha mãe acabou se separando, né? Teve uma separação, né, do casamento e achou que aqui seria mais fácil, né? Criar 3 filhos, né? Que sou eu e mais 2, né? E até então vocês moravam em Curitiba? Sim. Em Curitiba. Nós morávamos... Para mim foi bem difícil no começo, né? Porque a cidade aqui não tinha absolutamente nada, né? Nenhuma infraestrutura, era o único colégio estadual. E eu estudava num colégio bom em Curitiba, morava num bairro bom. Então, assim, foi bem... Assim, a mudança foi bem brusca, né? Mas, hoje, assim, olhando para trás, né? A gente vê que foi uma mudança necessária para que a gente pudesse, né? Consolidar a família, né? Se desenvolver como pessoas, né? Então, mas eu vejo que hoje, assim, se não tivesse acontecido, não sei como teria sido, né? Porque foi tão perfeito, né? Acabou tendo essas dificuldades de pegar uma cidade nova também. Sim, Sua mãe com 3 filhos, você é a mais velha? Sou a mais velha. Você veio pra cá com quantos anos? 13 para 14. 13 para 14, você não é a mais velha. Então, mudança de escola, mudança de amizades, tudo deve ter sido bem traumático no primeiro momento. Não, é revoltante, né? Eu não queria vir de jeito nenhum. Mas, assim, acho necessário porque minha irmã tinha 3 para 4 anos e meu irmão tinha 1 para 2. Então, eram muito pequenos. Nossa, uma diferença grande. E a minha mãe não tinha 30 anos, tinha 29 anos na época. Então, precisava ir para um lugar que ela pudesse, né, cuidar dos filhos, fosse mais pacata a cidade, questão de segurança... até mesmo auxílio, né? Porque 3 filhos sozinha não é muito fácil, né? Hoje, né? Então, imagine, naquela você época... deve, né, ter
feito papel ali também de ajudar muito a tua mãe nesse sentido, porque tudo bem, apesar que tinha lá 13, 14 anos, mas era mais velha e perto dos outros ali, eu acredito que teve um papel muito significativo na vida dos teus irmãos. Eu e meus irmãos eles brincam que eu era o pai e a mãe era a mãe, né? Que eu era sempre mais brava, mais, assim, enérgica, e a mãe sempre era mais tranquila, assim, né? Mas foi legal, a gente tem uma história bonita, assim, se for olhar, assim, a gente, como é que diz, é aquela família que tinha tudo para dar errado e deu certo. Que bom, que bom. E o que você lembra, assim, dessa época, de lá, 94, né? Que você 94. Que você falou que vocês vieram para cá. O que te marca, assim, da cidade, daquela época, assim, totalmente diferente do que é hoje, mas alguma característica que você possa ter marcante, assim, sei lá, você estava na adolescência ali, algo, como é que era o entretenimento da época? Na época não tinha o Vento Sul, né? Quando eu cheguei aqui, depois já não tinha mais, né? Depois só tinha o Maresia, né? Aí na época a questão do colégio, né? Me marcou muito, assim, porque eu estudava num colégio bem diferente. Aqui quando eu cheguei o colégio, e sempre assim, né? A gente fica perdido no começo, né? Mas, assim, o pessoal daqui, as meninas que eu conheço até hoje, da minha idade, né? Foi uma recepção boa que isso facilitou com que a gente se adaptasse, né? Mas Itapoá realmente não tinha asfalto, né? Para chegar até aqui era 2 horas só de Cornel, assim, né? Então, assim, era muito difícil. Meu avô tinha uma caravana na época, só tinha aquela caravana e a gente vinha com uma casa em cima da caravana e tanta coisa que trazia, né? Para poder mudança e tudo, né? Mas Itapoá era muito, 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 muito diferente, né? Não tem nem comparação. Hoje o que a gente vê, assim, né? Às vezes eu vejo até algumas reclamações, né? Do povo, né? Algumas coisas assim que a gente sabe que nem tudo é perfeito, né? Mas comparado ao que a gente já viveu, né? É bem mais. Lógico, uma cidade em construção agora que vai fazendo agora no mês de abril 35 anos de emancipação. E também concordo contigo que tem muita coisa para ser feita, mas eu vejo assim que a velocidade com que as coisas aconteceram em Itapoá, não sei se você concorda comigo, foi muito rápido, principalmente nos últimos anos, nos últimos 10 anos, uma evolução muito rápida. Então, lógico, a gente tem que cobrar, tem que pedir melhorias, tem que estar atento, mas realmente às vezes o pessoal exagera na cobrança e não sabe a dificuldade que talvez quem chegou antes passou. Quando nós só tínhamos o Itapoatur, né? Era o único ônibus. Itapoatur. Era o ônibus que tinha lá no Seu Vilmar, né? Do Hotel Rainha, né? Ele tinha um ônibus e ele que fazia o circular da cidade, né? Essa parte eu não sabia. Cortava a cidade de norte a sul. De Pontal a Barra. E na questão profissional, Dai, como que você começou? Onde que você iniciou? Fazendo o quê? Com quantos anos? Imagino que também aí a gente já conversou sobre isso, mas às vezes as pessoas não sabem, né? Se tiveram algumas dificuldades ali, você teve que começar a trabalhar muito cedo. Sim. Como é que foi essa tua iniciação na vida profissional aqui em Itapoá? Começou com a minha revolta que eu queria comprar um tênis. Queria um tênis na marca Olímpicos, que na época era caríssimo, né? Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, quero. Daí a mãe falou, não tem como comprar. Eu falei, não, mas eu queria, poxa, todo mundo tem. Daí a mãe falou, daí naquela discussãozinha ali, aquela revolta de adolescente, né? Falaram que você não é todo mundo, né? Naquela época não falavam tanto, mas assim, daí a mãe falou assim, cara, então você vai ter que arrumar um trabalho, vai trabalhar, ter teu dinheiro, né? Daí você pode comprar as coisas, né? Daí eu falei, eu posso trabalhar mesmo? Daí a mãe falou, pode. Daí, adolescente, né? A gente sempre tá afiado, né? Dei meia volta e fui procurar emprego no primeiro mercado que tinha do lado, bem pertinho da casa. Aí ali era o Mercado Casa Grande, né? Que hoje é no frente pro Celso Ramos, mas naquela época ele era numa curva no Cambiju ali. Ah, sim, nessa época vocês moravam no Cambiju. Eu lembro quando ele era antigamente. Lembro, ali bem naquela curva, né? Daí cheguei lá, falei com o pai do dono do mercado, né? Perguntando se precisava de funcionário. Ele falou que sim, que tava precisando mesmo, precisava de uma caixa e tal, né? Beleza, pode começar amanhã. Daí, faceira, cheguei em casa e falei, mãe, já consegui trabalho, né? 30 dias depois eu comprei o meu tênis, né? Bem feliz da vida. E como eu falei, comecei a trabalhar. Daí foi em logo cheguei, em 94 mesmo, 95 ali. Não, minto, 95, porque daí foi do tempo, a gente ficou no Prédio Palmeiras ainda, um tempo, depois fomos pro Cambiju. Aí em 90, quando saí do
do mercado, fui trabalhar no cartório. Trabalhei uns 4 meses no cartório do seu Zeca Aguiar, né? Na verdade, naquela época lá onde é o escritório Aguiar hoje, né? Aí ali também fiquei alguns meses e ali abriu portas, né? Ali comecei a conhecer gente, conversar com pessoas. Aí eu conheci o pessoal da panificadora do seu Edson ali, né? A Patrícia. Da Dom Rodolfo. A filha dele, né? E ela era estagiária no Banco Besc, né? Daí ela chegou e perguntou pra mim, né? Você não tem interesse, né? De trabalhar, né? Aproveitar que você tá estudando e tal. Eu falei, estagiária do banco, né? Naquela época, né? Uau, era o único banco da cidade, né? Falei, eu tenho. E ali começou. Daí fui, fiz a entrevista, consegui a oportunidade e fiz um ano de estágio. Desse um ano de estágio ali foi... Aí abriu mais portas, né? Eu conheci os empresários da cidade. Todo mundo passava por ali. O Besc, para quem não é mais novo, era um banco estadual, um banco estatal, que depois acabou sendo incorporado para o Banco do Brasil, mas era no mesmo lugar que hoje ainda é o Banco do Brasil? Não, ele era onde foi a biblioteca, do lado do... é verdade, ele perto da prefeitura antiga. Isso, do lado do restaurante Infante ali, né? Ali que eu fiquei durante um ano. E ali abriu portas porque eu conheci empresários, né? Os clientes que a gente atendia, né? Eu trabalhava com abertura de conta e tal. E o ano de estágio eu acabava e não tinha o que fazer, né? Não tinha como permanecer, né? Só se fosse por concurso público na época. Daí, eu lembro que o seu Clóvis, na época, né, foi feito... Os gerentes sempre ajudavam a gente a arrumar um emprego para não ficar, né, desprovida de trabalho e tal. Daí a gente comecei a trabalhar ali no seu Clóvis, na Princesinha. Aí do seu Clóvis conheci outras pessoas, que daí eu cheguei à Imobiliária 6.000, né? Que ali começou... No ramo imobiliário, a minha história foi em 1998. Desde 98 você já está na ativa aí com os imóveis. Sim. Hoje, para mim, é assustador, né? O que a gente vive ali na imobiliária, o como é, né? Que lá de 98 nós não tínhamos internet, era só jornal Gazeta do Povo para fazer anúncio. As pessoas vinham só nos domingos para poder ver os imóveis e a gente tinha que estar aberto, porque senão naquela época não tinha telefone, não tinha MSN, não tinha nada dessas coisas, né? Então era bem, bem complicado. Daí ali que eu comecei, andava com as plantas enormes, né? Embaixo do braço para mostrar ajudar a aprender, para poder ajudar, né? Mesmo como secretária naquela época, eu auxiliava e ia aprendendo, né? O seu Carlinhos ali na Imobiliária 6.000, né? Na época. Foi ali que começou. Aí fomos até no 2001, que daí eu ingressei no ramo de monitoramento de alarme. Aí foi, digamos assim, totalmente diferente, né? Monitoramento de alarme ali foi o irmão da minha mãe, né? Que abriu uma empresa aqui em Itapoá visando monitoramento via radiofrequência, que na época não tinha, e a linha telefônica era mais comum, né? Mas era um sistema muito falho, né? Daí a gente fui trabalhar com ele, né? Ele abriu uma empresa na época da inauguração, lembro assim, muito bem que o senhor Vino era prefeito na época e estava junto, né? Foi bem, bem legal, assim, ele deu maior apoio, assim. Porque era algo totalmente novo, né? Para a cidade, não tinha nenhum serviço de já tinha. Acho que já tinha a Fênix, na verdade, né? Só que assim, como é monitoramento por linha, o meu tio veio trazer a inovação do monitoramento via radiofrequência. Que daí já não dependia de fio, nada, né? Mas ali foram mais 4 anos, daí outras empresas maiores incorporaram a nossa, na época. E ali eu fiquei 11 anos nesse... Foi vendido para aquela que hoje acho que é a Orcegups, né? Hoje com outra empresa. A Báquia. Daí a Báquia depois foi vendida para a Orcegups. Daí da Orcegups foi o meu último período, né? Daí saí. E em 2011, né? Foi quando eu me desliguei da Orcegups. Daí eu fiquei pensando, né? O que eu ia fazer, né? De novo, né? Vamos... Tem que se reinventar. Currículozinho, mas não precisou. Nem do currículozinho, né? Eu sempre digo que a gente, quando tem um bom relacionamento e honra, né, os lugares que você trabalha, automaticamente a honra vem junto, né? Porque eu lembro que fosse hoje, assim, meu último dia de emprego era numa segunda-feira, numa quarta-feira eu já estava conversando com o seu Carlinhos e ele me deu a oportunidade novamente de trabalhar com eles ali, mas daí eu vim para me aperfeiçoar. Daí em 2012 eu cresci, em 2013, né, na verdade... Eu peguei a carteira e daí comecei a trabalhar daí definitivamente como corretora apenas, né?
E lá antes, me recapitula, porque... A história foi longa. Eu sei, mas me recapitula ali, porque daí você tá com a gente de lá, daí você acabou saindo para ir com a gente, e isso foi em... Ali eu trabalhei com o seu Carlinhos, comecei em 2013, tirei credencial, daí eu fui trabalhar na imobiliária, vai fazer 3 anos agora que eu tô na Esperandil, né? Legal. Faz 3 bacana. anos. Mas ainda, assim, eu pra falar a verdade, me perco um pouco nas contas, mas assim, foram acho que mais de 15 anos com o seu Carlinhos ali. Porque eu trabalhei além na imobiliária, né, como corretora, trabalhei para ele também particular, né, sempre... Porque como a gente criou um vínculo de confiança, né? A gente, quando um precisava do outro, a gente sempre estava... Bom, né? Isso é muito importante e eu sei que até hoje tem um excelente relacionamento lá. Sim. Então, as portas... Mas legal, porque assim, você nessa tua história aí que total profissional em Itapoá, né? Não teve em outro lugar. Você viveu muito a questão dessa mudança do mercado imobiliário na nossa cidade, né? Você já falou um pouquinho, né, como que era antigamente. Imagino que lá no primeiro período, tanto quanto até no segundo, principalmente até um trecho, era mais negociação de terrenos. Não tinha muita questão de se vender casas, muito menos apartamentos, né? Sim, e tanto que agora, né, a gente ali, confesso que a gente tem que ler bastante, né, aprender bastante, porque, assim, a mudança está constante, né? A verticalização hoje, naquela época, nem se tinha, eu acho que se tinha era aqui no Frente Mar, aqui, né, aquele do Balneário aqui que tem perto do país, mas não tinha prédios, era só terreno, casas, né? Não tinha esse lado do mercado ainda. Mas até antes a gente falar um pouquinho mais dessa questão econômica da cidade, e eu te pergunto porque às vezes é inspirador isso. Aí eu sei um pouquinho da história, né, que nessa tua jornada de você trabalhar fora, ajudando em casa, ali você também deu uma força grande na formação dos teus irmãos. Né? A Débora, que já está no cartório ali há 17 anos. 17 anos. Uhum. Eu lembro desde que eu vim para Itapoá, que eles fazem exatamente, agora vai fazer 18 anos, né, que eu me conheço por gente que eu frequento o cartório, ela está ali. Eu sei que você tem um papel muito importante nisso, na formação dela, do teu irmão também. A gente, na verdade, uma das coisas que eu sempre busquei quando eles ficavam naquela assim, eu não sei se eu vou estudar, não, tem que estudar, né? Hoje é o que eu prego com a Dani também, né? O que eu levo ali, sei que tem dias que chora, né? Porque tem prova, chora porque tá difícil, chora porque quer desistir, mas os meus irmãos foi a mesma, então ali eu já tive um test drive, né, com eles. Então a minha irmã, quando ela terminou o 2º grau, ela nem cogitou, ela direto foi para a faculdade, escolheu administração na época, né? Começou a fazer a faculdade. E daí logo já também, porque ela também foi estagiária do Banco do Brasil, ela teve teve o estágio, né, ali já abriu portas e ela entrou no cartório, daí com a entrada no cartório ali, ela, 17 anos, hoje a bagagem dela é enorme, né? Claro, com certeza. Assim, como pessoa também, né, o tanto que tem de conhecimento e agrega ali, né. O meu irmão também foi a mesma pegada, ele terminou o 2º, eles têm 2 anos de diferença, né, então... Quando, digamos assim, ela estava no meio do percurso, né, que era 4 anos, ele estava entrando, porque ele não tinha muita ideia do que ele queria fazer, era muito jovem, não pensava muito em não sei o que eu quero fazer. Eu falei, eu e a mãe via que ele gostava muito de jogar videogame, né, então vamos ingressar ele numa coisa assim, que ele goste, né. Aí a mãe, eu lembro se fosse hoje, a mãe estava na Yasvili, né? Daí a mãe falou, esse curso aqui, técnico em análise e desenvolvimento de sistemas, eu acho que o Júnior vai se dar bem. Eu falei, eu também acho. Aí a gente matriculou ele, 2 anos e meio. Ele fez a faculdade, já no final da faculdade já estava estagiando na prefeitura aqui de Itapoá. E da prefeitura, quando o contrato dele se romperia, ele conseguiu uma oportunidade na entrevista no Porto e está lá há 12 anos já. Que legal, que bacana, né? Depois a Débora fez administração e depois fez direito. Ela fez uma pós de direito, começou o direito, mas assim, aí ela optou em ter o nosso Matheus, né? Teve que interromper um pouquinho.
Mas é legal, é importante isso e mostra assim a importância do núcleo familiar, da força, que é admirável assim de vocês. Luiz também é um cara muito família, né? Que né, eu tenho certeza que apoia você, os teus irmãos ali, então isso é muito bacana. Ele entrou na nossa família, minha irmã tinha 12 e o meu irmão tinha 10. Então, digamos assim, eu falo sempre que ele ajudou ali na formação deles e também, né, no custeio, né, porque ali, querendo ou não, a gente se abraçou e não tinha muito o que é um do outro, né, a gente se abraçou para ter condições de sobreviver e se aperfeiçoar para que a gente pudesse hoje cada um ter o que tem, né, ter a sua casa, cada um tem seu carro, tem a sua história, o seu, né, assim, mesmo o meu irmão no Porto, assim, eu vejo, né, 12 anos, né, ele tem uma bagagem, assim, bem legal, assim, para... Que bacana. E assim, agora voltando para essa questão, falando do Itapoá do passado, do Itapoá do momento agora, o que mais te impressiona nessa questão desse desenvolvimento imobiliário de Itapoá, assim? É o volume de negócio, é a grandeza dos empreendimentos que estão acontecendo, é a velocidade com que as coisas estão acontecendo, porque a gente pega alguns períodos assim, a gente vê, e eu não estou mais no dia a dia ali, mas a gente acompanha todo dia, né? Ali tá uma loucura, né? Sim. Estava conversando até inclusive com os outros corretores ali hoje, né? E a quantidade de pessoas, né, divulgam um vídeo ali, as pessoas querendo saber, muitos não sabem nem exatamente onde é a cidade, né? E clicam ali, querem saber informações e eu vejo como tá grande, assim, a procura, né? A Itapoá, assim, eu atendi um cliente na semana passada que a frase que ele falou para mim no atendimento: mãe, essa cidade é a quinta que mais cresceu no Brasil. Eu não falei nada, ele já sabia. Então, o tanto que Itapoá está sendo divulgada, né? Quanto que ela está sendo vista lá fora, né? E Itapoá realmente, assim, promete, né? A gente que está ali, a gente vê, assim, o número de negociações só aumentam. E não é negociações a questão de valores que nem você mencionou. Eu acho que é muito ampla, tanto de um terreno de menor valor, como de uma casa, como de apartamentos. As oportunidades são muitas, né? Eu vejo que, dá para escolher. Eu imagino que você concorda comigo, mas nós temos em Itapoá uma diversidade diferente de outros lugares que são mais restritos, só para um determinado poder econômico ali, financeiro. Aqui nós temos opções para vários, né, aquela pessoa que talvez nem tenha imaginado que um dia poderia ter um imóvel na praia, a gente tem essa opção aqui em Itapoá. Então, eu vejo que é uma característica dificilmente a gente vai perder devido à extensão territorial que nós temos. Não sei se você concorda comigo, mas a gente tem, lógico, loteamentos mais distantes, mas é na praia. É na praia. Eu sempre digo que às vezes a pessoa pode achar distante, sei lá, 2.000 metros da praia, 2.500 metros, mas distante se morar a 100 quilômetros, 200 quilômetros. E é distante, mas assim, e mesmo esses balneários distantes, muitos deles, às vezes, tem uma das praias mais gostosas de frequentar, né? Tem uma praia boa, areia, né? Nível bem planinha, né? O mar mais calmo, né? Então, assim, eu vejo que... E, assim, nessas regiões, os terrenos, né? Você encontra terrenos super em conta ainda, né? Para investir. E se você quer e você tem a possibilidade de algo, né, mais valorizado, você também vai ter, né? Porque Itapoá, mesmo os imóveis hoje mais antigos que já são comercializados de terceiros, também tem muito nos valores muito legais, né? E a gente, na verdade, trabalha naquela linha de que, né, o justo, né, não supervalorizando, né, para que as pessoas possam realmente, né, adquirir, né? Legal. Até falando nisso, me lembrou, vendo você falar com essa segurança, assim, com essa informação. Eu lembro que há um tempo atrás, quando você começou na imobiliária, você veio lá também da imobiliária anterior, assim, você não estava ativamente como corretor. E quando você começou, ali você começou, se não me engano, na parte do financeiro, depois foi para a documentação, e daí um determinado dia eu te chamei e falei, agora você vai ser corretor, acho que foi isso, né? Sim.
E daí você ficou branca, amarela, azul, não lembro quais as cores, mas eu lembro que ficou bastante cor. Só que nem a gente brincou esse dia, né? Só não cheguei em casa e não chorei, do resto. Mas assim, lógico, né? Eu falei isso porque eu acredito no teu potencial e eu estava certo. Posso dizer que eu estava, porque realmente você demonstrou que soube aproveitar a oportunidade. Então, assim, por que eu estou falando isso? Por que eu lembrei desse assunto? Porque às vezes as pessoas acham que ela não tem só autolimitação, né? E às vezes precisa, de repente, assim, engarrar confiança, experimentar algo novo. Lógico, de repente poderia não se adaptar, mas às vezes alguém olhando de fora e dando aquele empurrãozinho, eu acho que é importante. E assim, então, às vezes dando esse empurrão, às vezes é importante para a pessoa ver que tem outras possibilidades. Lógico, poderia de repente não ter dado tão certo, mas eu vejo assim, posso estar enganado, que você está se sentindo realizada com essa atividade e também tem um clima bom ali no escritório e consegue tá realizando bastante transações aí, cada vez se desinibindo mais, fazendo os vídeos e tudo mais. Eu sempre digo, porque às vezes a pessoa vê alguém que já está ali no YouTube, não sei o que, a pessoa sabe falar muito bem, mas não sabe o que de repente começou lá atrás, os primeiros vídeos dessas pessoas. Eu digo, sou um exemplo, tenho muito para melhorar ainda, mas os primeiros vídeos meus, se for ver, comparado a hoje é um desastre, mas se não tivesse começado, e assim eu vejo que também você está nessa evolução constante. Nos vídeos eu confesso que eu preciso melhorar bastante, né? Agora nessa parte ali de realmente, porque é sair da zona de conforto, né? Como eu trabalhei sempre com parte de documentação, financeiro, né? Eu não queria muito, como é que diz, ser colocado à prova ali, né? Que vender um imóvel né? Você vai, às vezes você, né, mostra, não é o que a pessoa quer, daí depois fica pensando, puxa, mas eu não tenho o que para oferecer, daí você começa a procurar o que a pessoa quer. E isso é digamos assim, você todo dia você tem que estar alimentando, pensando o que você pode oferecer para aquele cliente. Alguns já tem, né, delimitado o que eles buscam, né? Outros não, outros você tem que tentar entender qual é a busca, né? E eu tem confesso, que entender aquilo que vai satisfazer o cliente. Sim, e eu confesso que como estava acostumada, habituada, né, com a vida que eu levava, eu não queria mudar, né? Não, para mim estava bom, né? Tipo, financeiro, documento, gosto muito ainda de mexer com documentação. Mas aí, assim, quando você me trouxe essa oportunidade, eu fiquei pensando, cara, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Aí cheguei em casa e o Luiz falou assim, mas você só vai saber se você tentar. Daí, como, né, um marido sábio, né? Ele falou, não, tenta, né? Você tem que tentar, senão você não vai saber. E, de fato, nesse primeiro ano me surpreendeu bastante, né? Acho que a todos, né, ali, apesar que tive umas fases, assim, que realmente não consegui desenvolver legal, mas esse ano já começou bem diferente, né? Que nem apartamentos na planta, era algo que eu jamais achei que eu ia conseguir, né? E já consegui vender alguns, né? Então já fico feliz já por isso, né? Com certeza, mas é isso daí, a gente tem que se reinventando e se colocando desafios. Sim. E assim, Daik, como é que você vê, você que já está familiarizada com Itapoá aí há 3 décadas aí mais, né? Como é que você vê Itapoá do amanhã? Né, com essa divulgação que está tendo a cidade, com essa exposição, eu sempre digo que Itapoá ela ainda não é tão conhecida. Agora que nós temos a oportunidade, eu vejo que não só nós lá no imobiliário, mas várias outras empresas, inclusive da área imobiliária, o Porto tem ajudado muito na divulgação da cidade. Eu sempre digo, nós jamais vamos conseguir numa única empresa absorver todo o movimento. Então, quanto mais pessoas estiverem divulgando a cidade, melhor para atrair mais gente. Então, como é que você vê esse Itapoá do amanhã no sentido assim de ter mais pessoas, mais empreendimentos, mais movimento? Como é que você pensa em Itapoá, sei lá, daqui 15 anos? Nossa, eu imagino ali tipo Itapema, eu imagino que nós vamos chegar naquela, né? E acredito que seja de uma forma melhorada, né? Então, a gente vê ali que os gestores hoje, né, da nossa cidade têm feito muitas coisas, né? A cidade tem realmente tem tido um caminhar regular, tem buscado fazer as coisas da forma correta para que cada vez mais erros que foram cometidos em outras praias, possivelmente aqui nós não vamos ter. Então, assim, Itapoá vai ser uma cidade muito
já é boa de se viver, né? Eu acredito que vai ser cada vez melhor, né? Quem sabe de quinta a gente vai subindo para quarta, terceira, segunda. Tem tudo para isso. Né? E você algum dia pensou em sair de Itapoá? Já. Já? Já pensei, já. Só que não era para longe. A gente buscou algumas oportunidades em Guaratuba, numa época assim de início de casamento, né? Que eu e o Luiz já estamos 21 anos juntos, né? Aí a gente gosta muito de Guaratuba, né? Por incrível que pareça, a gente gosta de passar, ir para lá, passear, tem algumas coisas assim na praia que eu acho gostoso. E agora também o fato da Dani estudar lá, né? A gente vai muito para lá. Mas foi a única vez que nós pensamos em sair, né? E quando eu trabalhei na empresa de monitoramento de alarme, a BAC, eu ia muito para Joinville. Então, às vezes, chegamos a pensar, assim, quem sabe trabalhar em Joinville? Porque eu saía de Itapoá para trabalhar em Joinville para cumprir, às vezes, alguma funcionária que não estava, ou até mesmo para aprender alguma coisa nova, né? Então, assim, às vezes fazia esse bate e volta todo dia, assim, a semana inteira, né? Então, já chegamos a pensar, assim, mas, assim, é só pensamento, que coragem... Mas hoje não pensa mais? Não, de forma alguma. A filha, a Dani, já pensa, né? Jovem, né? Nova, já vai, jovem, quer né? desenvolver. Quer voar. Agora nós, não. Já estão enraizados aqui, vocês têm uma história legal na igreja também, que é muito bonita. Sim. Né? E o Luiz também, né? 48 anos de praia, vai ser difícil tirar o homem daqui, eu acho. Não. Mas legal, você vê que a gente tá no dia a dia, trabalhamos juntos lá, e às vezes a gente não conversa dessa maneira que a gente está aqui. E também, às vezes, vejo que muitas pessoas que te conhecem, não profundamente, também é legal de compartilhar essas histórias que a gente está compartilhando, que você está compartilhando aqui. Mas eu queria que agora, para finalizar, você falasse um pouquinho da Daiane, corretora de imóveis, o que você tem para oferecer enquanto profissional dessa área e convidar as pessoas que estão acompanhando aqui, tem um alcance literalmente mundial, porque né, vai para o YouTube esse podcast, falar para o público aí das oportunidades de Itapoá e também, se quiser passar teu contato, teu Instagram aí, para as pessoas te acompanharem. Então, nós estamos ali, né, trabalhamos na Imobiliária Esperandil. Vou deixar o meu Instagram, né, @DaianeLima, _corretora de imóveis. O telefone 47 99987 5757. As oportunidades de Itapoá são inúmeras, né? Hoje nós trabalhamos com terrenos, trabalhamos com casas novas, casas já, né, de outros segundo donos. Trabalhamos também com prédios, verticalização, temos apartamentos na planta. Então, dentro das nossas, né, possibilidades, temos um leque enorme de oportunidades para que você venha a Itapoá, investir, né, o seu valor e que a gente possa estar fazendo com que você possa rentabilizar e também ter um lugar para que você possa chamar de seu aqui em Itapoá. É isso aí. Muito obrigado por ter aceito o convite. Também sei que foi um desafio, mas eu tenho certeza que foi muito legal e o pessoal de casa vai gostar muito. Valeu. Obrigada, Gê.